eu vou falar de um outro tema diferente, então quebrar um pouco, né, essa sequência aqui, que é sobre as cláusulas existenciais nos pactos antenupciais. É interessante, isso me chama muita atenção, porque eu tenho feito, o direito de família está cada vez mais contratualizado. Eu tenho feito os contratos que eu nunca imaginei que faria nos últimos tempos, né? Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu sempre posto isso lá, que é esse contrato de geração de filhos. Fiz um contrato de fidelidade, um casal que se amava, gostava, mas o marido era para usar uma linguagem chula, porque nós estamos aqui na intimidade, era um galinha. Então, ele sempre atraía, e ela adorava o marido, e ele gostava, mas tinha aquela coisa. E ela me procurou, falou, como é que eu faço com isso? Ele promete que não vai me trair mais, mas vai, trai e tal. Fizemos um contrato, né, em que ele, estabelecendo uma multa, tipo esses contratos americanos, que nós vamos falar sobre isso, e fizemos esse contrato. E olha só, um outro contrato que eu fiz também, que me chamou muita atenção, é um contrato de sugar baby. Quem imaginou uma coisa dessa? Porque tem um limiar muito tênue entre garota de prostituição, garota de programa com sugar baby, assim como tem padrasto e pai socioafetivo, namoro e união estável. E ele quis fazer esse contrato porque falou, olha, eu já tive um casamento, já tive uma união estável, não quero mais, eu só quero ficar assim, eu tenho dinheiro, eu posso dar dinheiro para ela, sustentar, mas isso se fazia importante porque para não caracterizar a união estável. Fiz também um contrato de um acompanhante. Terminou a união estável, ele adorava a mulher, eles adoravam viajar. E só queria viajar, mas não queria que aquilo fosse. Não era nem namoro, nem união estável. Então, nós, advogados, temos que ser criativos, inventivos. E, nisso, eu comecei a pensar como é que isso se contextualiza no direito de família, né? Porque o direito de família está cada vez mais contratualizado, claro. E isso se deve ao desenvolvimento e compreensão da autonomia privada, que é a palavra de ordem do direito contemporâneo. No Congresso do IBD Civil no Ceará, agora, o Paulo Lobo, um dos maiores juristas do Brasil, ele propõe a substituição dessa expressão autonomia privada por autodeterminação existencial. Ele fala disso belíssimamente bem, vai sair um texto na revista do IBDFAM. Aliás, quem não é sócio do IBDFAM, venha se associar, venha se juntar a nós. Tem um stand do IBDFAM ali, e é muito importante participar dessa comunidade político-científica, principalmente nesse momento de tantas ameaças de retrocesso do direito de família. Estamos muito ameaçados, né? E já retrocedemos em algumas coisas, mas quanto mais fortes nós ficamos, mais forte será a nossa luta, né? Então, e agora, só que essas ideias de autodeterminação, autonomia privada, elas se vinculam diretamente à psicanálise. Claro, não posso deixar de falar de psicanálise, né, Gisele, Cláudia, as psicanalistas de plantão do IBDFAM. E, então, elas, na medida em que ela foi revelando e desvelando que o sujeito de direito é um sujeito de desejo. E é o desejo que determina tudo, né? Essa força poderosa em nós. E aí o desejo, porque desejo é desejo, e desejo é falta, está sempre faltando alguma coisa, eu sempre quero algo mais, né? Mas nada mais privado e subjetivo do que o desejo. E se o sujeito de direitos é um sujeito de desejo, sujeito de direitos é um sujeito de desejo, né? Essas subjetividades desejantes, é aí que começa, termina e perpassa a autonomia privada, ou, na linguagem de Paulo Lobo, na autodeterminação existencial. E é esse respeito à autonomia, que é o respeito à dignidade de cada um de nós, né, que perpassa, que enlaça, que engendra a autonomia privada e que perpassa a dignidade humana, que é o princípio constitucional, né, o macro princípio constitucional, e é também o vértice do Estado democrático de direito. Bom, então, como novas estruturas parentais estão em curso, quer a gente queira ou não, goste ou não, elas estão acontecendo. E elas estão acontecendo porque são os caminhos do desejo, né? E esses desejos, essa autonomia privada, elas têm que ser respeitadas, né? E nisso, nessas contratualizações, eu sou advogada há 40 anos e recebo casos, essa
clínica do direito, né, essa coisa viva do direito, da advocacia, do dia a dia, a gente aprende todos os dias. Então, chega a cada caso, quanto mais complicado, melhor, né? E aí a gente vai aprendendo. E eu noto, de quando eu comecei a advogar 40 anos atrás até hoje, o tanto que mudou o direito de família e as novas questões, né, porque as pessoas... E tudo isso está ligado a um valor fundamental para nós, que é da liberdade do sujeito, né, e sempre nós nos deparamos com esse paradoxo do público e do privado, da intervenção mínima, da intervenção do direito na vida privada do cidadão. E nisso, e é por causa desses novos contratos, né, dessas novas estruturas parentais e conjugais, eu falo parentais porque eu já fiz contrato de geração de filho, é uma nova questão, mas não é objeto aqui hoje. Mas esses contratos né, das conjugalidades, os pactos, vamos falar tecnicamente, então, pacto antenupcial, né, no direito estrangeiro, acordos pré-nupciais, ou mesmo contratos de união estável, ou outros contratos como esses que eu fiz. Seria possível inserir neles essas cláusulas existenciais? Bom, eu não tenho dúvida que sim. Claro que isso não está previsto no Código Civil, porque o Código Civil, embora esteja fazendo 20 anos, ele foi engendrado, ele foi elaborado na década de 60, né, a sua estrutura maior, que reproduz ainda a família patriarcal, essa estrutura patriarcal que era patrimonializada, hierarquizada, e, portanto, isso nem se pensava, né? Não se falava, não se pensava nisso. Mas isso tem sido, eu tenho feito esses pactos, né, inserindo cláusulas existenciais. Nós podemos até pensar, bom, mas qual a validade, a eficácia e tal? E aí eu me lembro que nos Estados Unidos tem o testamento ético. Não sei se vocês já ouviram falar, né, que as pessoas fazem o testamento ético, não é pode deixar patrimônio ou não, mas deixam recomendações morais, né, para seguir. Será que isso, né, isso é muito comum nos Estados Unidos? Então, algumas cláusulas existenciais, elas até serão mais fáceis de serem colocadas, inseridas no contrato. Mas, quando nós falamos de cláusulas existenciais, nós estamos falando daquilo que atravessa o direito de família o tempo todo, que é uma moral sexual. Por exemplo, será que eu posso colocar num contrato que nós teremos uma relação aberta, né? Será que eu posso colocar que algumas questões, uma relação de sadomasoquismo, por exemplo, né? Tem gente que gosta. Será que isso não tem que ser respeitado? Eu não gosto, mas tem gente que gosta, né? E assim, não tem problema nenhum, né? Sexualidade é da hora da fantasia, que bom, né? Ela é plástica, né? Você imagina. E é tão assim o segredo de cada um, né? Porque assim, cada um pode imaginar alguma coisa e a gente não tem nem coragem de contar para o outro a fantasia sexual. Tanto que isso não vai muito para o pacto antenupcial, porque é a revelação de uma intimidade. Mas isso me chama a atenção, por exemplo, quem já viu, e a arte sempre, não sei nem se pode chamar de arte, esse especificamente, mas aquele filme 50 Tons de Cinza, né? Que lá o galã fez um contrato, fez ela assinar. Ali não era propriamente um pacto antenupcial, mas só estou trazendo o exemplo, quem viu o filme, né, que era sabendo onde ele traçava os limites daquela relação sadomasoquista e tal, né? Para alguns é chocante, para outros nem tanto, para outros faz levar a fantasia a mil e tal. Mas, enfim, isso não é de uma realidade tão distante, né? Mas como é que é isso em outros países? Por exemplo, em Portugal, existe o Código Civil, no artigo 405, ele deixa explícito essa ampla liberdade contratual e fala especificamente, claro, dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de fixar livremente conteúdos nos contratos, celebrar contratos diferentes dos presentes neste código ou incluir neles cláusulas que lhes aprouver. Como no nosso Código Civil, que está lá, lista aos nubentes estabelecer quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Essa redação que veio do Código de 1916, né, foi repetido, mais ou menos assim. E, claro, você pode contar os bens, não estava escrito quanto aos bens, mas não há dúvida nenhuma. Eu vejo
a maioria dos doutrinadores falando isso, né? Inclusive, Maria Berenice fala disso também no seu livro. Eu acho que nós pensamos igual em tudo, tudo não, quase tudo, né? Nós temos algumas divergências que não vou falar aqui para a gente não começar a brigar, vai ficar feio na frente de vocês. Mas em Portugal, na Alemanha é possível, e nós temos também. Mas é muito comum e ficou muito conhecido essas cláusulas existenciais nos países do common law. Por exemplo, na Inglaterra, a Rainha Elizabeth II, não sei se vocês já sabem, porque isso é meio fofoca, né? Então todo mundo interessa. Assim, a Elizabeth II, ela exigiu que William e Kate assinassem um pacto antenupcial em que ela perderia o título de duquesa, para não repetir aquela história da Diane lá, né? O trono, a casa, a guarda dos filhos, né? E que seria impedida de falar na mídia se ela se divorciasse, né? Agora, nos Estados Unidos, que é o mais comum, né? Os mais conhecidos, nós temos muitos pactos conhecidos, né? E, apesar dessa espetacularização, elas nos remetem a algumas questões interessantes. Por exemplo, você se lembra, isso entrou na mídia, né? Jennifer Lopez e o ator com o ator, né, que fizeram notícias de jornais, né? Eu não vi o pacto. Então, a obrigação de relações sexuais 4 vezes por semana, relações sexuais de qualidade, né? E eu fiquei pensando assim, como é que vai ser essa relação? E como é que vai ser o descumprimento disso? Se não tiver. Então, como é que, se terminar, vai falar, né, para pagar aquela multa estrondosa que estava lá no contrato, como é que vai colocar lá? Não, teve relação, não teve. Será que cada relação ia ter que dar um recibinho da relação? Né? Ou então, assim, foi uma relação, foi de qualidade? Não, nota 10, 9, qual é a nota de hoje? Né? Então, isso é muito, para nós é engraçado. Na verdade, meio ridículo, né? Mas assim... mas é assim, a Catherine Zeta-Jones também com Michael Douglas, né, também fizeram um pacto antenupcial, que eles chamam de acordo pré-nupcial, porque o Michael Douglas ele era um sexomaníaco, tinha distúrbio ninfomaníaco, né, e ela colocou tinha uma multa milionária, né, que ele teria que se tratar. Então, olha só, é uma cláusula existencial, ele tratar dessa relação, dessa compulsão sexual dele, né? A Nicole Kidman, né, não sei se você sabe, ela está cheia de fofoca aqui, né, gente? Assim, fofoca, todo mundo gosta de fofoca, muito melhor do que ficar pensando aqui o direito. Mas é uma entradinha na fofoca. A Nicole Kidman, que estabeleceu no com o cantor Cat Urban, né, um prêmio que ele receberia um prêmio de $600 mil por ano se ele se mantivesse livre de drogas ilícitas, porque ele era viciado em drogas, e também não tivesse relação com outras pessoas. Olha só, e por aí vai a imaginação, né? O criador essa aqui é interessante, do Facebook, também fez um acordo pré-nupcial, né, que ele era conhecido como um workaholic. E isso realmente, eu fico pensando, porque eu sou meio workaholic, se a Adriana ia querer fazer um negócio desse, que ficou estabelecido que ele, além de ter que fazer sexo pelo menos uma vez por semana, que ele deveria dar atenção a ela pelo menos de 100 minutos do tempo, teria que dedicar pelo menos 100 minutos por dia a ela, porque ele tinha essa compulsão de trabalhar, né? Então, isso ficou estabelecido. Olha só a criatividade humana, como é que é isso, né? Bom, mas voltando aqui para o Brasil, saindo um pouco da fofoca, como é que é isso? A jornada de direito civil estabeleceu lá a 8ª jornada de direito civil, estabeleceu no seu enunciado 635, que são as jornadas que fazem a interpretação da lei, especialmente do Código Civil, né, que não deixa sombra de dúvidas, que diz o seguinte. Então, saindo do direito estrangeiro, voltando para o Brasil, o pacto antenupcial e o contrato de convivência, aspas, tá? O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter cláusulas existenciais, desde que essas não violem os princípios da dignidade humana, da igualdade entre os cônjuges e o da solidariedade. Bom,
as cláusulas existenciais mais comuns aqui, né, que isso, gente, aqui nasce o direito de família. No IBDFAM, ele faz o direito de família, a gente vai evoluindo, a gente vai delirando. Uns falam que nós somos delirantes, né, Berenice? Mas a coisa é uma realidade. Mas, se vocês não fizerem, em breve vocês farão. Então, a partir do momento em que nós estamos falando disso aqui, vocês vão prestar mais atenção e nos pactos que vocês fizerem, vocês já vão começar a colocar isso. Olha só que encontro legal, 800 pessoas aqui pensando assim, e isso é o direito de família do futuro. Aliás, o direito de família, já ia me esquecendo de dizer, que eu fiquei muito orgulhoso, não sei se vocês acompanharam, Cuba aprovou o Código de Família, um dos poucos países do mundo que tem um Código de Família, e, além de ter reconhecido a união homoafetiva, várias coisas, várias evoluções, eles buscaram, beberam no IBDFAM, buscaram do IBDFAM várias expressões. Então, está lá, no Código de Cuba, que nem está na lei brasileira, porque isso foi uma construção doutrinária jurisprudencial, as expressões homoafetividade, inventado pela Berenice especificamente, né, que é adotado por todos, multiparentalidade, socioafetividade, várias outras expressões, está lá no Código de Cuba. Nós estamos no Congresso Internacional, vamos falar aqui, mas só para falar assim, de como é importante e de como é que o direito, o pensamento jurídico, né, ele vai pairando sobre nós. Cada um de vocês pensa uma coisa, a gente vai conversando, e assim vai evoluindo, né, o pensamento jurídico. Mas as cláusulas existenciais mais comuns estabelecidas, né, que eu já fiz, por exemplo, e vocês vão fazer, que são as tarefas domésticas, a privacidade, estabelecer sobre a privacidade nas redes sociais, falar sobre técnicas de reprodução heteróloga, por exemplo, sobre educação religiosa, né, sobre, enfim, não há limites para a criatividade, né? E aí pode-se construir, e a partir daí você vai estabelecendo essas relações. Primeira questão é, bom, mas qual a eficácia disso? Tem gente que fazer, cumprir isso, algumas sim, outras não, mas independentemente de ser possível fazer o cumprimento dessas obrigações, elas funcionam como uma diretriz. Mesma coisa, eu coloco, às vezes, nos pactos, voltando para a questão patrimonial, sei que não tem eficácia. Por exemplo, sobre pensão alimentícia. Ninguém fala, quando se separar vai ter pensão de tanto. Não adianta colocar isso, porque não vai ter eficácia. Mas serve de parâmetro. Olha, ambos vão... Porque, na verdade, a pensão alimentícia é a realidade atual daquele momento que vai dizer. Mas serve como um parâmetro, né? A guarda, a divisão das tarefas, não tem como exigir o cumprimento daquilo, porque a realidade pode mudar, mas serve como um parâmetro. E, nesse caso, nós temos... E esses parâmetros, eles são importantes, né? Porque, e quando falar sobre isso, e as pessoas têm muita dificuldade, principalmente porque quando a gente vai falar sobre isso, nós estamos falando de sexualidade, que é um assunto difícil, né, de falar. E o direito ele é perpassado o tempo todo por esse viés, por essa moral sexual, né? Mas a sexualidade vai muito além do sexo. Aliás, o que interessa é a sexualidade, não o sexo, né? Que é um sistema de relações, de afetos, instituições, expectativas, fracassos, né? E tanto é que o casamento foi, por muito tempo, o legitimador das relações sexuais, né? Mas o sexo foi privatizado, né? O casamento já não é mais o legitimador das relações sexuais. E aí eu volto à questão, será que afronta a ordem pública se eu colocar que no meu casamento, na minha relação, pode ter uma relação aberta, que aquilo não é uma afronta à ordem pública? O que é a ordem pública? Afronta a moral e os bons costumes? O que é a moral e os bons costumes, né? Nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não sei se vocês se lembram, muito interessante, que usou essa expressão, onde um casal, dois homens que viviam juntos, e eles tinham uma relação aberta. E quando um foi reivindicar na justiça o reconhecimento da união e reivindicar direitos, o que ele alegou em defesa da descaracterização dessa união estável? É que eles tinham uma relação aberta, né? E aí o Tribunal de Justiça de Santa Catarina falou, olha, isso não significa que
isso vai descaracterizar a união estável. É a mesma coisa, olha, eu fui infiel, então não tem casamento. Descaracteriza a união estável, descaracteriza, né, o casamento. Então, essas questões da sexualidade, elas que são da ordem do desejo, elas perpassam todo o direito de família. Foi essa moral sexual que legitimou e ilegitimou por muito tempo essas relações, né? Filho ilegítimo, né? Nós temos uma atual questão para ser resolvida, que se depara com essa história do público e do privado. As uniões simultâneas, por exemplo, né? O STF já se debruçou sobre isso, no primeiro julgado, há 12 anos, ficou 11-10, 10-1, depois agora 6-5, bateu na trave, e agora, se mudar a composição do STF no próximo mandato, que teremos ministros, a promessa é que teremos ministros terrivelmente evangélicos, isso aí vai voltar a ser, voltar para esse placar antigo desse reconhecimento, cujas decisões são sempre da ordem moral. Não são julgamentos jurídicos. É sempre a questão moral que impera aí no direito de família. E qual é o limite disso? Por isso que nós temos que saber distinguir moral de ética. E, a partir do momento que nós distinguirmos moral de ética, talvez a gente possa até começar a fazer pactos, cláusulas, inserir cláusulas existenciais aí nos nossos pactos. Mas eu não vim trazer a verdade, né? Porque eu não sou a verdade à vida, e quem me seguir não estará salvo. Mas eu quero, o tempo é limitado, eu quero terminar aqui lendo um pequeno trecho deste meu livro, que aproveito para fazer propaganda dele, porque eu estarei autografando aí no final, durante o... não, até não foi esse. Bom, e nós temos, nesse livro, gente, tem alguns filmes que eu indico, né, porque direito, arte e psicanálise estão sempre presentes. E aí, tem alguns filmes que ajudam a gente a pensar melhor o direito de família. Então, tem um filme, dois, que eu indico aqui nessa minha filmografia, que é O Amor por Contrato, que é um filme americano, de 2010, e um que chama A Proposta, de 2011. Mas não precisa anotar, não, que está tudo aqui no livro. Então, vocês podem... Bom, mas vamos lá terminar, porque temos um tempo, e eu não gosto de me exceder. Vou terminar lendo um pequeno trecho para a gente concluir. Proibir o estabelecimento... É possível estabelecer direitos pessoais e existenciais no pacto antenupcial. Podemos exemplificar o reconhecimento de paternidade, maternidade, que, mesmo sendo inválido, o pacto ele surtirá efeitos quanto a este reconhecimento. Né? Pode-se também estabelecer sobre questões domésticas, da administração do lar conjugal, sobre dormir em quartos separados. Tem gente, aquele casal clássico, Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre foram felizes até que a morte os separou, dormindo, inclusive, em casas separadas. Mas tem gente que quer dormir em quartos separados. Pode ser uma fórmula. Né? Ou em casas separadas. Ainda que seja de difícil execuibilidade, tais regras estabelecem parâmetros que podem tornar o casamento melhor. Obviamente que não se pode estabelecer regras que infringam deveres de cuidado e educação dos filhos, mas pode-se estabelecer parâmetros e princípios sobre a escolha do nome, educação religiosa, isso muito importante, ou não, e todos os assuntos que poderiam gerar desavenças em um casal, como se tem feito nos contratos de geração de filho, lá, né, das famílias coparentais. Proibir o estabelecimento de cláusulas de conteúdo moral sobre fidelidade, não proibição de uma relação aberta, práticas sexuais não convencionais, seria interferir na autonomia da vontade dos sujeitos ali envolvidos. Quanto mais claras as regras estabelecidas entre o casal, mais verdadeira será a conjugalidade. Obviamente que a maioria das pessoas prefere guardar em segredo suas fantasias e intimidade e não revelá-las em um pacto antenupcial. Mas, se quiserem deixar algumas regras claras nesse sentido, não há impedimento jurídico. Ao Estado e nem a terceiros interessam esses conteúdos, pois eles não trazem prejuízo algum, a não ser o incômodo de ver estipulado questões de um casal
que só eles interessam. O Código Civil regula e estabelece regras para o casamento, mas o casal pode ter o seu código particular, de conteúdo moral, sexual, podendo ser previsto em um pacto antenupcial, pois isto em nada interfere em direito alheio. Qualquer ato sexual é lícito se for realizado voluntariamente entre adultos e não causar danos aos protagonistas e nem a terceiros. Bem, então, só queria deixar essas reflexões aqui, essas ideias precisam ser melhoradas, né? Mas, e começa aqui num congresso como esse, nasce o direito de família, a fonte, né, onde começam essas novas ideias, que a gente começa delirando junto, e depois isso vai se tornando uma realidade. Muito obrigado.